Olá, pessoal. Bom, eu levei muitos anos para entender a, a importância imensa, né? A importância gigantesca da imaginação quando a gente fala de planejamento estratégico. E isso foi um fator de atraso profissional para mim. Eu espero que não seja para vocês. Por isso eu estou fazendo esse vídeo aqui para explicar essa relação entre imaginação e estratégia. Meu nome é Luiz Alberto de Carvalho Caldas, eu sou engenheiro de produção, né? E lá em 1993 eu fiz parte de um grupo de alunos da UFRJ que fundou a empresa Júnior de consultoria lá de engenharia. Isso para mim foi uma grande sorte, porque eu me vi lá, ainda era um bebê, né? Praticamente um bebê, terminando a faculdade ainda, e me via com a necessidade de compreender a situação estratégica de uma organização, que era a empresa, né, de consultoria. A empresa de consultoria Júnior, ela funciona da seguinte maneira: ela monta grupos de estudantes, né, que buscam empresas para prestar consultoria, orientados por professores da faculdade, né? Então, nessa época, eu comecei a buscar os professores lá da engenharia de produção para tentar compreender melhor, né, criar diagnósticos, né, tanto para a empresa de consultoria que nós estávamos criando, quanto para as empresas que nós prestaríamos consultoria. Ou seja, diagnósticos para dizer assim, olha, essa empresa está indo mal, né? Geralmente, quando a empresa nos buscava lá, ela não estava indo muito bem das pernas. E então, a empresa está indo mal, por que ela está indo mal? Onde é que está o problema? O problema é o mercado? É o produto? É o concorrente? É a produção? Né? São os custos de produção? É um problema financeiro? Onde é que está o problema final? E aí, para minha surpresa e ingrata surpresa, eu percebi que os professores não sabiam fazer esse tipo de diagnóstico. Eu comecei, em função disso, a estudar estratégia. Os professores da faculdade, eles em geral, eles sabiam assim, um sabia sobre custos, outro sabia sobre planejamento das instalações, outro sabia sobre marketing, outro sabia sobre alguma outra coisa dessas especialidades. E aí, mas assim, fazer um diagnóstico completo, nenhum deles sabia. E aí, minha busca por estratégia era justamente em função disso, porque a estratégia ela busca justamente dar esse diagnóstico geral, né? Esse quadro olhar para o quadro geral e identificar onde é que estão os principais problemas. Não qualquer problema, porque toda empresa tem um monte de problemas, mas como é que você vai descobrir qual é o principal realmente ali, né? O principal realmente. Esse que era o desafio, né? E aí passou esse tempo, né? A empresa Júnior, eu saí da universidade, me formei, a empresa Júnior continua, ela vai muito bem lá, graças a Deus, continua existindo, né? E eu, a partir dali, comecei a estudar, né? Vários modelos de estratégia. Então você tinha lá as 5 forças do Porter, na época era o principal autor do assunto, e aí depois a cadeia de valores do próprio Porter, depois as questões de estratégia de produção, lá do Will Wright e do Hayes, depois lá as questões de marketing, né? Estudando lá com o Kotler, então os 4 P's de marketing, né? Que depois se tornaram 5 P's aí em alguns casos, para alguns consultores. O BSC, o Balanced Scorecard, né?
E vai por aí, né? Visão baseada em recursos e outros modelos. Mas isso aí, o que acontecia, né? Na hora que eu ia aplicar isso a situações reais, quando eu ia lá para o caso concreto, aqueles modelos, em geral, eles me adiantavam muito pouco. Em geral, quando eu tinha que dizer para, né, como aconteceu lá, foi ajudar um orfanato, por exemplo, né? E ali eu tinha que dizer para eles como é que eles poderiam melhorar as condições deles lá, para que as crianças tivessem acesso a mais recursos, né? E eu, com base naqueles modelos lá, pouca coisa eu conseguia dizer para eles, esclarecer para eles. E aí depois, mais tarde, eu estava morando no interior, eu tentei, com alguns produtores lá que estavam muito pobres, tentei ajudá-los a criar uma cooperativa. E aí, quais são os fatores fundamentais para que aquele negócio desse certo? Eles estavam confusos e eu não estava muito menos confuso do que eles, apesar de todos aqueles modelos. Depois passei por outras experiências. Olha, tinha um amigo que tinha lá um mercadinho. O que eu podia dizer para ele, né, sobre ações para que ele pudesse ter sucesso? Pouca coisa. Depois um outro amigo tinha um restaurante. Depois tinha lá uma igreja que eu queria ajudá-los a atrair mais fiéis. E tinha lá, depois, mais tarde, empresas mesmo, né? Empresas maiores. E assim, esses modelos eles fazem algumas análises, mas dão pouca capacidade de dizer qual é a ação que se deve tomar. E aí me veio aquela pergunta, depois de ter visto tantos modelos e me deparar com essa situação, me veio aquela pergunta, mas o que estava faltando, né? Ora, raios, o que falta, né? Eu já estudei tanta estratégia, li tantos artigos, tantos autores, cada um, infelizmente, cada um falando uma coisa parece que diferente do outro, contradizendo o outro. O que está faltando? E aí, a partir de um certo momento, eu comecei a perceber que o que faltava era imaginação, imaginação estratégica. Mas antes de falar da imaginação estratégica, a gente precisa entender muito bem o que significa essa palavra, imaginação. A gente tende a pensar em imaginação, a maioria das pessoas tende a pensar como inventar coisas que não existem, né? Fantasiar, que a imaginação seria isso. Mas não é isso, imaginação de fato. O sentido próprio da palavra não é esse. Imaginação é algo que nós usamos no dia a dia nosso e que nós não poderíamos viver um dia sequer sem utilizá-la. Então vocês pegam aqui, eu botei o exemplo aqui de um cachorro. Quando vocês estão andando pela rua e vocês encontram um cachorro, vocês olham para o cachorro lá e a partir dos sinais que ele transmite para vocês ali, né, o jeitão dele, você consegue imaginar se ele vai te atacar, né, se ele vai abanar o rabo, se ele vai te morder, né, se ele vai latir para você. Ele pode fazer isso tudo. Né? Um cachorro pode fazer isso tudo, mas você sabe que ele não vai sair voando, nem vai sair cantando um tango. Então lá, um fado, né? Então você sabe disso. Isso você sabe como? Você sabe através da sua imaginação. Como é que você conseguiu chegar a saber essas coisas? É porque você viu cachorros fazendo essas várias coisas ao longo dos seus anos de vida, né? Então, quando você se depara com uma situação dessa, você consegue imaginar o que um cachorro pode fazer. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando você está falando com uma outra pessoa. Você está olhando para as expressões da pessoa, para o gesticular dela, para a forma como ela está se posicionando, a postura dela. Então, quando você está falando, você consegue, de certa maneira, adivinhar o que aquela pessoa está falando. Esse adivinhar, na verdade, é você usando a sua imaginação. Em função se ela está sorrindo, se ela está interessada, se ela está naquilo que você está falando, se a pessoa está entediada, não está interessada, se ela está com raiva, você consegue imaginar. E a imaginação é justamente isso. Você consegue
a partir da sua memória, né, de várias interações que você teve com várias pessoas, você consegue, de certa maneira, ler a situação, né? Adivinhar o que a outra pessoa está pensando, ou o que ela vai fazer. E isso é um ponto fundamental na vida, né? Da mesma forma, para você conseguir ajudar uma organização como aquelas que eu mostrei, você tem que conseguir olhar para uma organização e imaginar o que ela pode fazer, dada a situação dela, né? E aí, como é que você pode imaginar o que os agentes, né, no caso aquelas várias organizações que eu mostrei, eu estou chamando aqui de agentes, como é que eu posso fazer isso, imaginar o que eles poderiam fazer numa dada situação? Bom, a situação estratégica, ela é composta por agentes, né, como eu disse, por meios de ação. Quais são os meios de ação que os vários agentes têm? Quais são os objetivos desses agentes? Qual é o repertório de ações que eles têm? Ou seja, quais são os tipos de ações que eles já praticaram e eles sabem fazer bem, né? Qual é o horizonte de consciência, né, dos líderes daquela organização? A partir disso, né, você está conhecendo uma situação estratégica. E você só vai conseguir imaginar o que uma determinada organização pode fazer se você viu muitas situações estratégicas anteriormente. Ou seja, se você, assim como lá no caso do cachorro, no caso da interação social, você já viu várias vezes várias situações estratégicas se desenrolando, né? Várias estratégias se desenrolando, você consegue ter um repertório na sua mente, né, de possibilidades de ação para aqueles agentes, né? E isso você vai conseguir aonde? Você vai conseguir através da leitura de livros que mostrem a história de empresas, a história de movimentos sociais, a história de organizações sem fins lucrativos, né? Como elas estavam numa determinada situação, né? Quais eram os oponentes que elas tinham, as possibilidades de parceiros que elas tinham, e como é que ações elas tomaram, como elas mapearam o terreno, quais foram as ações que elas empreenderam, como é que os agentes opositores reagiram àquilo, e aí como é que elas responderam à resposta dos agentes opositores. Ou seja, você vai precisar de várias histórias, várias narrativas de estratégias que aconteceram realmente, para que você consiga ter na sua imaginação um repertório disso, e você possa fazer aquela mesma coisa que você faz quando você olha para o cachorro na rua e sabe que ele pode fazer isso ou aquilo outro, e não pode fazer aquela outra coisa, aquela outra coisa lá. Então, é isso que realmente te capacita para ajudar uma organização específica, concreta, numa determinada situação, a encontrar os caminhos para o sucesso. E aí vocês vão ficar surpresos, né? Assim como eu fiquei, que a maioria dos cursos de estratégia, eles não falam realmente sobre estratégia. Eles não ensinam isso daí. Eles falam sobre o pensamento do escritor A, ou o pensamento do escritor B, ou o pensamento do escritor C sobre estratégia. Isso é muito diferente de falar sobre estratégia. Como eu estava falando, né, no slide anterior, conhecer estratégia é conhecer as ações reais que empresas empreenderam, como essas ações foram recebidas pelos seus oponentes, né, em reações de seus oponentes, e como elas conseguiram dar respostas a essas reações e tal, e em que resultados eles chegaram. Isso é conhecer uma estratégia se desenrolando ao longo do tempo. Então, quando você fica conhecendo o pensamento do autor sobre estratégia sem conhecer, sem ter visto estratégias se desenrolando, que era o caso meu, eu conhecia lá um monte de modelos de estratégia, né, do Porter,
né? Visão baseada em recursos, isso, mais aquilo. Eu conhecia lá um monte de modelos, mas não conhecia estratégias concretas, reais, né? A narrativa, a história de estratégias reais que tivessem acontecido, né? Isso daí é como você conhecer, por exemplo, muita coisa sobre a, a biologia dos tatus, né, o comportamento dos tatus, mas você não sabe o que é um tatu, você nunca viu um tatu de verdade, né? E assim, quando você vai olhar, quando a gente está vendo, isso é muito evidente, né? Quando a gente olha para um tatu, por exemplo, a gente sabe que a gente tem que primeiro conhecer o tatu para depois aprender sobre, ou ler livros sobre o pensamento de fulano ou beltrano sobre os tatus. Porque o tatu é o quê? É um objeto físico, né? É um ser que é físico. Agora, a estratégia, muitas vezes isso daí não fica muito claro para a gente, que a gente tem que conhecer a estratégia em si, porque ela não é um objeto físico, ela é um conjunto de ações articulado entre si. Então, assim, a gente muitas vezes esquece que a gente tem que conhecer o objeto. O nosso objeto aqui, estratégia, ela é esse conjunto articulado de ações que determinados agentes empreendem para alcançar determinados fins. E aí, se você não conhece as estratégias reais, uma quantidade razoável de estratégias reais que aconteceram, né, com organizações em determinadas situações, você lê aqueles livros com aqueles modelinhos e você sabe o que o autor está falando, mas você não sabe o do que ele está falando, né? Você entende o que ele está dizendo, mas você não sabe do que ele está falando, porque você não conhece a estratégia em si, né? E aqui eu estou colocando um modelo. O que é você conhecer modelos, né? Aqui tem um modelo de um ET, né? E aí você pode ter lá, conhecer modelo A, modelo B, modelo C, modelo D, modelo E, né? Mas você nunca viu um ET de verdade. Então, se você nunca viu o ET, como é que você vai saber se o autor que colocou um modelo A, digamos que seja esse aqui, se ele está certo ou ele está errado, se está falando bobagem? E aí tem um modelo B que contradiz o modelo A, como é que você vai saber quem é que está certo, é o modelo A ou o B, né? Você nunca viu um ET. A mesma coisa acontece quando você fica lendo sobre autores, pensamento de autores, né, modelos de autores sobre estratégia, sem conhecer a estratégia em si, né? Aquele encadeamento de ações, sem ter visto vários e vários e vários exemplos de estratégias em si se desenrolando. Isso quer dizer o seguinte: se vocês quiserem fugir desse quadro, né, que eu apresentei para vocês no começo, que é assim, olha, conhecer um monte de modelinhos, mas na hora da ação vocês não sabem efetivamente como analisar e como sugerir alguma coisa para o seu cliente, né? Como é que ele resolve o caso dele, vocês vão ter que ter um repertório, então vocês vão ter que ler muitos estudos de caso. Isso é inevitável, né? Mas assim, não são estudos de caso feitos a partir, como a academia costuma fazer, feitos lá a partir de modelos de autor A ou autor B. Não, estudos de caso aqui são narrativas das coisas como elas realmente aconteceram, né? Quando você filtra, já de acordo com o modelo do Porter, ou com o modelo de visão baseada em recursos, ou modelo tal, você já está eliminando do seu campo de visão uma série de outras possibilidades, de coisas que estavam acontecendo ali no caso, e você não enxerga porque você está olhando com as lentes do Porter, com as lentes da visão baseada em recursos, com a lente desse ou daquele. Então, vocês vão ter que olhar para narrativas. Isso vocês vão encontrar, assim, em muitos casos, em determinados livros de história de empresas, né? Histórias de movimentos sociais, histórias de organizações
não governamentais e como elas superaram determinados desafios, né? E na história de guerras e por aí vai. Vocês vão ter que ser leitores de livros de história, né? E isso daí é uma coisa que vocês não vão encontrar em quase nenhum curso de estratégia, né? Eu nunca encontrei em nenhum curso de estratégia um professor que me dissesse isso, né? Ele simplesmente chegava lá e apresentava os modelinhos, e aí mostrava o modelinho A, o modelinho B, e ficava naquele negócio. Ah, o pensamento do autor tal é esse, o pensamento do autor outro é esse. E aí ele está mudando de assunto, na verdade, né? Quando o que me interessa, o que me interessava era aprender como agir e não aprender qual é o pensamento de fulano, né? O pensamento de fulano, ele só vai ser útil se eu sei como agir, se eu vi como as outras estratégias aconteceram, né? Agora, ficar falando de pensamento de fulano, comparando o pensamento de fulano com Beltrano e vendo quais são as incoerências de fulano com Beltrano e o que eles se parecem, isso daí é que se faz muito na academia. Para mim, isso é um exercício completamente fútil, inútil, né? É um exercício de masturbação acadêmica. Uma masturbação acadêmica completamente fútil, né? Se vocês quiserem realmente aprender estratégia para agir e não para se tornarem professor de alguma coisa que vocês mal compreendem, vocês vão ter que olhar para casos reais, 1, 2, 3, 10, 20, 50, 100 casos reais, para que vocês, a partir dali, comecem a entender realmente o que é estratégia, né? E aí vocês vão poder analisar os vários modelos depois. Mas primeiro ver o tatu, depois ler sobre o que o autor falou, os autores falaram sobre os tatus, né? Esse aqui é o ponto fundamental aqui desse vídeo. E aí, pessoal, por hoje é só isso, né? Eu vou deixar aqui no link, na descrição desse vídeo, o link para quem tiver interesse de aprofundar um pouco mais o conhecimento em estratégia. Vocês podem baixar o e-book, o que é estratégia. É um e-book gratuito, né? Vocês podem fazer esse download gratuitamente. Basta clicar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo e vocês vão poder ler um pouco mais sobre isso daí. Então, até logo, até a próxima e muito obrigado aí pela atenção de vocês.